Boa tarde a todos. Boa tarde. Espero que estejam todos bem, saudáveis, em casa. Sim. Bom, já são 4h30 aqui, vamos dar início aqui a essa primeira palestra, né, desse ciclo de 4 palestras. Deixa eu só ver se tem alguém aqui para botar no mudo, só um minutinho. Ok. Bom, estamos aqui hoje, as 5 participantes, né, dessa viagem que aconteceu no meados de janeiro desse ano, mais ou menos 3 semanas que nós ficamos envolvidos, né, nessa peregrinação. Vou falar de acordo aqui com quem eu estou vendo. Primeiro, Jane Veríssimo, Clara, não sei se vocês podem visualizar aqui, podem dar um adeuzinho, talvez. Silvia, a Carla, que eu não estou vendo. A Carlinha está aí, pronto. Dá um adeuzinho, isso. Então, só para a gente contextualizar aqui um pouquinho, há alguns anos, né, eu sou a Vanessa, eu sou atualmente uma das diretoras aqui do Centro Nyingma, e sou aluna, né, do Rinpoche há mais de 20 anos, 24 anos, e essa foi a 3ª vez que eu fui nessa cerimônia, em Bodh Gaya, especificamente para essa cerimônia da paz. E eu, alguns anos, eu estava querendo levar um grupo, né, formar um grupinho para ir. E ano passado, isso, para minha felicidade, isso se realizou, né? A gente teve condições, né, vamos dizer, condições favoráveis se apresentaram, e a princípio seria um grupo de 6 pessoas, e Cristina Bustamante, que está incluída ainda no nosso grupo, por questões de saúde, não pôde participar, não pôde ir na viagem, depois de ter, enfim, participado em todos os momentos, pago, etc. Ela teve uma questão de saúde e não pôde ir, então fomos 5. E essa série de palestras é um pouco para contar como foi essa nossa viagem e também a nossa experiência. Essa primeira hoje nós vamos falar um pouco sobre Bodh Gaya e sobre a cerimônia pela paz mundial, que é organizada há muitos anos, né, há 31 anos, pelo nosso lama-chefe, Tartan Tuku. E na próxima semana nós vamos falar de alguns lugares próximos de Bodh Gaya, que também são lugares sagrados, né, do budismo, que é uma universidade que foi muito famosa, né, na Nalanda, e o Pico dos Abutres, que foi um local onde o Buda deu um ensinamento muito importante para o budismo. E aí, na outra semana, nós vamos falar sobre Sarnar e o Cine, que é um centro internacional Nyingma que existe lá. E na última palestra, Jane, Carla e Silvia, que foram as que foram a esse lugar. Na verdade, o grupo estava todo junto em Bodh Gaya e depois foi mudando um pouco essa configuração. Então, nessa última palestra, Silvia, Carla e Jane, que foram a Lumbini, Kushinagar e Shasvati, que foi o local do nascimento, onde o Buda fez a passagem, e também um local onde ele ficou muitos anos dando ensinamentos. E
Bom, vamos começar aqui. Vou botar uma apresentação, só um minutinho. Bom, espero que vocês estejam vendo a apresentação. Está todo mundo vendo? Faz um sinalzinho. Ok. Bom, depois de fazer todos, né, os preparativos para essa viagem, tomar vacina, tirar o visto, comprar passagem, a gente teve o apoio da Helena Nader, que é uma pessoa que é do Nigma, também uma aluna, e que tem uma agência de viagem que nos ajudou a organizar, né, essa viagem, fazendo, né, o roteiro de acordo com o que nós queríamos, reservando os hotéis, guias que falavam português, às vezes bem, às vezes mais ou menos, mas ela organizou, né, e nos ajudou nesse processo, nesse preparativo, né, dessa viagem. E eu, por outro lado, eu também fiz um preparativo para a participação na cerimônia, né? A gente tem sempre que avisar, que informar ao Lama Pausang e a Pema. Pema é uma das filhas, né, do Tartan Tuku, e o Lama Pausang é o marido dela, que são os organizadores, né, dessa cerimônia. Então, eu informei, eles agradeceram e ficaram muito felizes com essa nossa ida para lá. E ajudei também lá em Bodh Gaya nessa organização, né, enquanto estava lá. E a Helena organizou toda a viagem com a questão das passagens, etc. Então, vamos começar. Só um minutinho, peraí. Bom, vou falar aqui rapidamente só de Bodh Gaya mesmo, né? Bodh Gaya foi o lugar onde o príncipe, né, Siddhartha Gautama, depois de muitos anos de prática, ele parou nesse lugar, e ali ele, né, é dito que ele conseguiu vencer Mara, né, a ilusão, e ter realmente compreendido plenamente, né, o funcionamento da nossa mente. E aí ele passou a se chamar o Buda, né, o iluminado. E aí, nesse lugar onde ele se iluminou, isso foi 2.500 anos antes, né, 2.500 anos atrás, então, mais ou menos, é dito aqui, 260 antes de Cristo, né, começou a ser construído um pequeno templo nesse local, perto dessa árvore Bodhi, que foi onde ele, né, embaixo que ele se iluminou. E aí, depois, no século VII, com o rei Ashoka, foi aumentando e cresceu, né? Esse prédio subiu até 50 metros de altura, que é a altura que tem até hoje. E aí, durante os séculos 9 e 10, né, a Índia foi invadida por algumas guerras, turcos e outras nações, eu acho, e aí a prática do budismo diminuiu na Índia e esse templo ficou totalmente abandonado. E só a partir do século XIX, final do século XIX, é que os ingleses se deram conta desse lugar e começaram a reerguer e a reconstruir. E na década de 50 ele foi totalmente revitalizado, e Bodh Gaya começou a se desenvolver como local internacional, né, de peregrinação, e lá existem, né, cada vez mais mosteiros budistas, não só do budismo tibetano, mas budismo Theravada, budismo, né, Zen budismo japonês. Então, lá nós encontramos templos de todos né, as escolas do budismo.
E aí, esse é o nosso Rinpoche, Tartan Tuku. Ele saiu do Tibete anos antes da invasão, né, do Tibete pela China. Ele foi morar no Butão e depois ficou anos na Índia ensinando. E ele desenvolveu essa aspiração, né, esse desejo de compartilhar os ensinamentos do Buda debaixo da árvore da iluminação em Bodh Gaya. E aí ele, em 69, foi, né, para os Estados Unidos e, em 89, ele criou essa cerimônia, que é uma cerimônia da linhagem Nyingma, e que é chamada de Nyingma Monlan Chemo, né, que é uma cerimônia que é patrocinada e organizada por todas as instituições Nyingma. Então, esse ano foi a 30ª, né? No começo eram poucos monges, né? Eu me lembro do Jack Petranker, uma vez, que é um aluno antigo, né, que foi na primeira, e ele falou que foi ele, o Rinpoche, mais 2 alunos, cada um com uma malinha de livros, e lá tinham mais alguns, né, monges e outros rinpoches, que foi distribuído. Então, isso começou de uma forma bem simples, né, até, e isso se desenvolveu bastante nesses últimos anos. Não só a cerimônia, mas eu acho que toda a cidade, todo o entorno de Bodh Gaya foi revitalizado a partir desse cuidado e dessas revitalizações e restaurações que o Rinpoche patrocinou e realizou lá. Bom, a cerimônia, o que acontece? Participam dessa cerimônia os principais representantes da linhagem Nyingma, né? Então, hoje em dia, cerca de 8.000 monges e monjas, né, vindos de monastérios de vários locais da Ásia, como a própria Índia, o Butão, o Nepal, e da região que eles chamam a região dos Himalaias, né, que onde muitos tibetanos se refugiaram depois da invasão chinesa. E durante essa cerimônia, uma cerimônia que o objetivo maior é a distribuição dos livros com os textos sagrados do budismo tibetano. Mas nem só é distribuído só os livros, né? São distribuídos também outras oferendas, né, que nós vamos ver daqui a pouco. E durante esses anos todos já foram distribuídos mais de 5 milhões de livros. Dentre essas 5 edições diferentes do Kanjur, que são as palavras do Buda, 3 edições diferentes do Tanjur, que são coleções com os comentários sobre o Kanjur, né, sobre as palavras do Buda, mais de 30.000 satsas, que são aqueles objetos, né, aquelas esculturas pequenininhas que representam uma estupa pequena, e também mais de 175.000 rodas de prece manuais, né, aquelas que a gente fica rodando na mão. Bom, essa é uma imagem durante a cerimônia, aqui essa é a árvore, né? A árvore Bodhi, que é a árvore principal. Esse é o lado oeste, né? Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre os lados. Aqui são algumas, não sei se dá para ver, algumas como que esculturas, né? Que são feitas com manteiga e eu acho que com algum tipo de cera, que elas ficam expostas aqui. Então, a Assembleia, vamos ver aqui a próxima. Isso aqui dá para ter uma ideia um pouquinho do mapa, né?
A entrada, não sei se dá para ver, aqui tem umas setas, né? Logo na entrada do lado direito aqui tem um lugar que pode depositar celular ou câmera fotográfica, porque não pode entrar. Alguns anos atrás teve um atentado dentro do templo e agora tem 2 pontos de segurança antes de entrar. Então, não pode entrar com celular. E aí, seguindo por aqui, né, nesse caminho dessa seta, tem um ponto desses de segurança, que tem que passar a bolsa por um sistema daquele de raio-x, revista também a bolsa. E seguindo aqui tem outro ponto, né, de segurança. E aí a entrada, né, não sei se dá para ver aqui, main gate, é a entrada no leste, né, de frente para aquele monumento grande, que depois a gente vai ver outras fotos e de outros locais. Então, cada lado, né, ao redor desse monumento, desse templo principal, ficam sentados os monges, as monjas, os lamas, kempos, os rinpochês, de vários monastérios. Né? Aqui no mapa também dá para ver um lugar que tem que eles chamam de Meditation Garden, né? Meditation Park, que é um parque de meditação. Tem como se fosse um lago também aqui. Tem um lugar onde são acesas, né? Durante a cerimônia, durante o ano todo, umas velas, né? Que chamam Battle Lamp, que são umas velas de manteiga, né? Que são acendidas aqui. E aqui é o lado oeste, aqui fica, né, atrás, né, do leste, do lado oeste fica a árvore, né, e desse lado o norte. E aí tem um filmezinho aqui bem, vamos dizer assim, caseiro, que eu montei aqui hoje para a gente ter uma ideia um pouco da quantidade de pessoas que vão e de como é mais ou menos organizado essa estrutura lá. Vamos ver aqui. Então, isso aqui é uma fila, né, dos monges que estão na entrada, tipo 20 para 7, 6h30 da manhã, para entrar no templo, né? Não sei se dá para ouvir o som, acho que não, né? Não sei. Dá para ouvir, Jane? Isso aqui eles estão levando os livros para serem entregues. Isso aqui também é no lado oeste. Tem sempre um cara lá que fica com esse incenso, né, passando.
isso tudo é uma preparação que vocês veem os estandartes, preparada para essa cerimônia. Não é sempre que tem todas essas flores e essas coisas lá. E agora são quase 7. Bom, agora eu vou falar aqui um pouquinho só o quem fica de cada lado, né? Do lado leste, na entrada ali, quando a gente entra no templo e vai circunambular, do lado leste ficam as monjas, né? De diversos monastérios, não é um monastério só. Do lado sul fica um monastério grande, né? Seichen, que é quem estava lá esse ano ficou alguns dias, né? Era o Rabjan Rinpoche, que é um mestre muito, como é que eu vou dizer, especial. Ele é neto do Dilgo Khyentsen, que é um mestre super realizado. E o Seichen Monastério é um monastério muito grande, com muitos alunos, muitos monges. Do mesmo lado sul fica estava junto, né, o monastério de Mindrolim, e o nome do Rinpoche é Minlin Khenchen. Do lado oeste, que é o que fica embaixo, né, da árvore, é o monastério de Nandrolim, e o Rinpoche principal, né? Lógico que são vários Rinpoches, né? Não é um só, tem como se fosse o principal, e ao lado dele tem às vezes 2, 3, 4, e tem os Khenpos, e os monges, e os lamas, enfim, toda essa assembleia de praticantes e devotos. E do lado norte, quem estava esse ano era Dzongyan Rinpoche, e o lado norte é onde ficam, que é chamado os praticantes Gakpa. São praticantes sérios de Tantra e de outros estudos, mas eles não são monásticos, né? Geralmente eles são casados e têm suas famílias. Seria o lado que, por exemplo, o nosso Rinpoche, se ele estivesse participando, ele estaria nesse lado norte. E outros grandes mestres também já sentaram ali, como Dudjom Rinpoche. Então, aqui tem uma foto do Lama Pausang e da Pema. A Pema é a filha do meio, né, do Rinpoche. Eles é que organizam, que estruturam, que realizam, né, durante esses dias essa cerimônia. E aí a Clarinha vai falar um pouquinho agora sobre esses horários aí. Nossas atividades diárias. Sim, boa tarde, um prazer compartilhar um pouquinho dessa viagem que foi tão especial para todas nós. Enfim, tem um significado tão vasto e tão profundo. Essa era a nossa rotina. Isso aí é uma foto de um quadro branco que ficava no refeitório do hotel, onde todo o grupo que dava suporte à cerimônia do grupo do Rinpoche, do Tartan Tuku, né, das organizações Nyingma, ficava hospedado, e nesse lugar, no refeitório, a gente se encontrava para dividir as tarefas, para conversar, para várias coisas. E esse calendário, ele acompanha o calendário da cerimônia, né? Enquanto os monges cantam e fazem as preces, a gente que dá suporte tem essas tarefas. Então, às 5h30 da manhã, tinha o primeiro offering, que a Vanessa depois vai falar,
Então, eram 3 pessoas de nós que se voluntariavam para isso, já vocês vão saber. Às 7 tinha o café da manhã, que também era um momento nosso de encontro. E aí, às 7h30, um grupo saía para fazer esse outro offering de pétalas de flores. E aí, às 8h30, quem não tinha ido para esse trabalho desse offering das pétalas de flores, o grupo inteiro, quem estava lá do grupo, saía para o templo juntos. Tinham carros, né, que ficavam à nossa disposição, algumas pessoas gostavam de ir a pé. E, enfim, depois a gente vai falar sobre cada um desses temas. Tem essa oferenda de dinheiro aos monastérios, o Mandala Offering, que é um momento muito especial que a gente já vai falar, e os outros offerings. Aí a gente almoçava no hotel de volta. Na parte da tarde, isso aí não está descrito, mas a gente fazia a distribuição dos livros para os monastérios, também falaremos. E à noite, no jantar, a gente se encontrava e é quando a gente tinha a reunião, que a gente pensava em tudo de novo para o dia seguinte. Vanessa, eu acho que eu não estou conseguindo pular. Esse era o nosso grupo de voluntários. Ali acima somos nós 5, mais nós 5 estamos, mais a Paula Rosim, que é de São Paulo, atrás da Carlinha, e algumas pessoas dos centros Nyingma dos Estados Unidos. Esse Max, Richard e o Colum. Nessa foto da direita somos nós mais a Paula, na frente do Bodhi Temple. E aqui embaixo é todo o grupo dos centros do Nyingma pelo mundo que estávamos lá. Algumas dessas pessoas estavam fazendo um programa do Cine, que é esse centro internacional que fica em Sarná, sobre o qual acho que falaremos daqui a 2 semanas. E eles estavam fazendo um programa em que eles ficavam algumas semanas no Cine e participavam de uma parte da cerimônia. Esse era um cantinho, aqui na frente, aqui está a Pema. Esse era um outro monge, eu não sei o nome dele, Vanessa. E essa é a Tserin, que é a outra filha do Rinpoche. Elas são 2 das 3 filhas, que eram quem estava lá. E esse era um cantinho que a gente ficava lá na região do templo, e a gente ficava lá praticando, cantando, tentando acompanhar a prece. Aqui é o Arya Manjushri Namasangiti, é uma foto que tinha, né, toda a escritura. A gente tentava acompanhar, era muito difícil porque era tibetano, mas a gente conseguia de vez em quando. E a gente ficava praticando, esperando as próximas atividades. E aqui são alguns livros, né, Vanessa? Isso era como se fosse naquele espaço que a gente tinha, eles fizeram como se fosse essa escultura com os livros, né? Era bem em frente de onde a gente estava, naquele espaço. E o templo ficava assim um pouco à direita, né? Essa é uma... Bom, Posso só falar disso aqui? Que me toca profundamente. É uma tara, essa é a escultura de uma tara, que tem uma história. É uma tara que, assim, as pessoas têm uma devoção enorme a essa escultura, muitas pessoas fazem prostrações a ela, e é dito que ela chorou uma vez, assim, que ela num momento muito especial, que saíram lágrimas dela. Então, tem uma devoção enorme a essa tara que fica na lateral do Mahabodhi Temple. Vanessa, desculpa. Peraí. Então, a primeira tarefa era levar, né, algumas oferendas nesse templo principal, né, onde tem essa estátua do Buda, toda em dourado. E aí a gente saía mais ou menos, não 5h30, 5h30, 5:20. Às vezes atrasava um pouquinho o carro, porque esses horários, eles são muito, vamos dizer assim, flexíveis, né? O maior exercício lá era entrar nesse fluxo, né? Porque
toda hora tem muitas mudanças mesmo, né? E aí o que a gente levava de manhã eram frutas, arroz, que ficava preparado numa mesa lá especial dentro do restaurante lá do hotel, onde a gente estava todo mundo junto, né? E aí a gente ia para o templo, chegava no templo, sei lá, 10 para 6 já estava tipo lotado, muita gente. Teve dias que a gente ficou mais de meia hora na fila. O templo, esse templo pequeno mesmo, ele só abria 6 horas, mas todo o complexo abria 5. Então as pessoas iam mais cedo, ficavam na fila para fazer essa oferenda. Às vezes tinham grupos grandes, né? E aí, quando a gente entrava do lado assim, esquerdo, tinham várias tigelas, que aí a gente arrumava, né, que as frutas estavam em sacos, aí a gente arrumava o arroz, as frutas, as catas por cima, e levava para fazer essa oferenda perto ali, né? Tem como que um espaço para colocar. E a partir do momento que aquilo era colocado, né, e abençoado por toda aquela energia que estava ali, tinha um monge que ficava meio ali em cima e ele já começava a distribuir também aquilo. Então, além de todas as pessoas que estavam lá fazendo, né, esses offerings, né, essas oferendas, tinham as pessoas que também queriam receber aquele alimento, aquela fruta, às vezes um biscoito também, que tivesse as bênçãos daquele lugar, né, tão especial. Tinha gente, às vezes, fazendo prostração, e é um espaço muito pequeno, muito reduzido, sempre muita gente, com uma energia muito, muito forte. Assim. Eu fiz essa oferenda todos os dias da cerimônia, e nenhum dia foi igual. Assim. Todos os dias tinha alguma coisa que acontecia diferente, e sempre muito, muito especial estar lá, naquele momento, logo cedo, pela manhã, e ver, né, aquela devoção das pessoas e tudo. E, enfim, depois, quando acabava aquilo, né, eu às vezes, né, geralmente ficava ali praticando, fazendo alguma prática minha individual, circumambulando, cantando mantra, e depois voltava para o hotel para tomar café e para retornar depois, né? Silvinha vai falar um pouquinho? Acho que eu estou muda. Ah, agora tá. Então, essa era a segunda prática, segundo offering, né? Eu fui um primeiro dia, eu fui com a Vanessa, naquele de 5h30 lá, né? E depois eu praticamente fiz quase todos os dias esse offering das flores, que era um momento muito especiais. Assim. Como diz a Vanessa, cada dia é uma experiência diferente. Então, quando a gente vai fazer esse offering, também sai um carro lá do hotel, levando as pessoas que previamente na noite anterior a gente já tinha, né, se oferecido, combinado lá no refeitório. E a gente chegava em torno de 7h30, 7h40. E quando a gente chegava na tenda onde tinha o nosso grupo do Nyingma, né, do Rinpoche, já estavam prontas pétalas de rosas, né? Já tinha uma equipe ali, os trabalhadores lá do Nyingma que já tinham despetalado as rosas, e tinham mais 2 flores iguais de cor diferente, uma amarela e uma laranja. Aí, se as meninas souberem o nome, eu não me lembro do nome dessa florzinha, que também era despetalada, e a gente, então, o grupo que ia,
que podiam ser 4 pessoas, ou 2, ou 3. Quanto mais pessoas, mais rápido a gente terminava o offering e poderia se juntar a outras práticas, né? Mas o importante é que já tinha uma estrutura ali, a gente chegava, pegava aquelas pétalas, que podiam ser tanto num saco plástico como numa bacia. E quando éramos 4, a gente fala que tem os anéis ao redor, né? A Vanessa falou, deu para ver naquela plantazinha, né? Aos lados ali. Então, na verdade, é um quadrado. Então, 4 pessoas, a gente combinava que uma dupla ia fazer, por exemplo, o lado norte e o outro lado sul. Enfim, a gente escolhia o outro lado, o sul e o leste, enfim. A questão, por que a gente ia em dupla, né? Cada dupla para 2 lados? Porque a região é bem grande e nessa foto talvez não dê para ver nessas fotos aí, mas cada lado, na verdade, tinha o lado direito e esquerdo com os bowls para a gente colocar as flores, né? Então, uma ia de um lado, uma ia do outro e a gente então ia fazendo essas áreas. Era muito bonito, porque, na verdade, você está num trabalho que você está ali dentro da região, né, de Bodh Gaya, o lugar que Buda se iluminou, você está olhando para o Maha Temple, né, e a gente está ali participando dessa doação, desse offering. É uma experiência única, né? É difícil de explicar, né, mas vale muito a pena. Eu acho que o que a gente mais trocou, que a gente sentia era, puxa, ia ser legal poder compartilhar esse sentimento que para mim era como se fosse uma alegria, só de botar o pé ali em Bodh Gaya, já estava sorrindo. Era uma coisa que é um sentimento que invadia, não sei, você se sentia plenamente preenchido, e não era uma coisa assim de euforia, né? Não, era tanta beleza, era tão bom estar ali, sabe? Eu falei, meu Deus, era um sonho, né? Que acho que todas temos há tantos anos, a Vanessa de levar o grupo, e o grupo de chegar também lá. Então, foi uma experiência única. Cada uma, né, tem esse compartilha, vamos dizer, uma coisa especial. E para mim, esse trabalho foi um presente, um grande presente de conexão. E cada vez que você bota uma florzinha num bowl, eu olhando também, né, para o canto acontecendo, outras pessoas depois, né? Às vezes, como a Vanessa falou, a gente chegava um pouco mais tarde, e aí outras pessoas também faziam offerings de flores, não era só a gente. Então, esse bowl que está aparecendo aqui, tá vendo? Tem as pétalas de rosas, geralmente eram rosas vermelhas, e essa florzinha amarela, e tinha uma laranjinha, que na outra foto aqui dá para ver, eu não lembro o nome delas. Mas, então, elas já vinham despetaladas. Quando a gente chegava, esse bowl também já tinha alguém da equipe que tinha posto a água. E, se não me engano, talvez Vanessa me corrija se eu estiver enganada, mas eu acredito que nesses bowls eram água com açafrão. Ou não sei se era só no outro offering. Nesse Isso, também. Então, não era água, era uma água meia laranjinha com açafrão, e a gente, então, ia colocando as pétalas, cada uma de um lado. Só um detalhe, quando ia uma pessoa só, a gente botava aqui, botava ali, né? Então, cada dia era uma coisa diferente. E as outras pessoas, né, que queriam fazer offering, lá fora do templo tinham crianças, pessoas, senhores e senhoras, vendendo flores, às vezes uns arranjos já prontos, muito lindos, muito bonitos, e então eles compravam e faziam offering, e algumas vezes a gente também comprou deles e colocou o nosso offering lá também. Né? Mas esse era um trabalho da nossa equipe, preencher esses bowls, né, ao redor de todo o Mahabodhi Temple. Basicamente isso. Essa era uma das rotinas. Agora eu vou deixar a próxima rotina, passando a bola aí para a Vanessa. Clara, quer falar um pouquinho? Alguém Falar. mais? Posso falar. Bom, tudo que era ofertado, primeiro, pela primeira vez, era ofertado para os rinpochês, para os Rai Lamas, antes dos monges e das monjas. E aí também fazia parte da nossa rotina
é esse offering, essa oferenda. Então, à noite anterior, no jantar, 4 de nós nos organizávamos para fazer esse offering, né, que é considerado muito auspicioso. Geralmente, as 2 filhas do Rinpoche, éramos 4 por causa das 4 direções, né? Então, as 2 filhas do Rinpoche iam para algumas das direções e nós nos dividíamos, era uma coisa que tudo lá a gente quer sempre fazer, mas assim, esse era um momento muito especial. E aí tem toda uma etiqueta, tem um protocolo, né? A gente se dirigia aos Dalai Lamas, a gente fazia 3 prostrações e a gente levava uma kata, que são esses... que é esse? Vanessa, talvez você possa falar melhor do que eu, mas é esse pano, a gente levava esses lenços e a gente fazia, né, esse gesto de devoção e entregava o que a gente deveria entregar, né? E aí os Rinpoches abençoavam a gente. A gente ficava muito emocionada nesse momento, né? Era muito, muito emocionante. Aí aqui é a Silvinha, nessa foto aqui é a Vanessa, recebendo a bênção. Não, acho que é a Jane, não é não? Ah, é? Jane. É a Jane, é. Jane ali. Acho que eu estou aqui à esquerda. E a Silvia está aqui. Aqui em cima é uma que aparece o Ramjan, e o Lama Pausang e a Pema. E aqui, quando eles estão aqui nessa foto com essa carta e segurando esse livro, esse foi um livro muito especial que foi distribuído nessa cerimônia, que foi um texto do Manjushri Namasangeeta, que é um texto que é lido durante toda a cerimônia, sem parar, né? Basicamente são cantados e rezados 2 textos, o Pranidhana Raja, que é um texto de acumulação de mérito, e o Manjushri Namasangeeta, que é um texto de acumulação de sabedoria. E esse texto, esse livro especial, é um comentário desse texto feito por Padmasambhava. Então, é uma edição super caprichada, depois tem uma foto ali dentro com tinta banhada a ouro e com muitas fotos e desenhos. Foi um texto muito lindo. Então, foi feito quase que uma procissão desses monges e monjas segurando essa cata junto com os livros para serem distribuídos. Aqui dá para ver um pouco melhor aqui nessas fotos. É importante também dizer assim, que todo ano tem vamos dizer, um grupo de apoio, um monastério de apoio na cerimônia, né? Lógico que quem, vamos dizer, comanda, né, e dá as diretrizes é o Rinpoche, e durante a cerimônia o Lama Pausang e a Pema, mas tem sempre um monastério que fica responsável por vamos dizer assim, por distribuir os livros na Assembleia, distribuir dinheiro também, que é distribuído um dinheiro para toda a Assembleia, enfim, então tem esse suporte, né? Lógico que nós estamos lá estamos ajudando, mas também tem o suporte dos outros, né? Monges e lamas que estão dando apoio lá ao Lama Pausang e a Pema durante todo o tempo. E quer falar, Clara, um pouquinho também? Ou alguém quer falar do mandala, do offering da mandala, que a gente fazia todos os dias também? Posso falar? Posso falar um pouquinho, mas Claro. você também pode, Clarinha. Era muito emocionante as oferendas, né? Essa montagem da mandala, que é esse offering da mandala, né? Nós participávamos, né? Montando cada parte da mandala nesses anéis,
nós podíamos participar colocando, oferecendo arroz, as flores, a água, os bols com água. Todo mundo do grupo participava, Fátima e Lama Pausang e Pema coordenando. Pode continuar, Clara. Era muito emocionante e uma energia muito, muito boa, muito boa. Tinha algo de muito especial em estar embaixo da Bodhi Tree, era bem ali pertinho da árvore Bodhi, né, onde o Buda se iluminou. E a gente lia durante o offering, a gente lia uma prece e tinha tradução em inglês. Então, em alguns momentos, assim, também era extremamente emocionante entender o que a gente estava rezando. E a prece é toda uma descrição da beleza e da riqueza em todos os níveis desse offering que a gente fazia, né, naquele momento, a árvore Bodhi e tal. E aí a gente participava, tem uma parte, talvez não tenha foto, que a gente passava o pulso nessa estrutura metálica, todo mundo que estava ali em volta. E tem nessa profusão, essa abundância de flores e de flores de lótus, e o Lama Pausang, algumas vezes, quando ele entregava as flores para a gente colocava. E ele entregava a flor de lótus fechada, a gente tinha que abrir. E o Lama Pausang falava, essa é a natureza búdica, abra bem. Então tudo tem um significado, né? Então a gente abria e colocava, a gente também, né, como a Carlinha falou, cada um de nós colocávamos um pouquinho do arroz. E essa foto aqui embaixo é Vajrasana, que é exatamente, porque hoje em dia é cercado por um vidro, mas a gente chega bem ali pertinho e é exatamente, é o assento onde o Buda se iluminou, é exatamente o lugar onde o Buda se iluminou. E eu, assim, eu acho que eu parei de ficar arrepiada, talvez no 5º dia que eu fui lá, assim. Claro que tem uma grande emoção de estar nesse lugar, mas tem algo que é muito além do conceitual, muito além da emoção propriamente dita, que é um lugar, assim, de uma energia inexplicável. E lá nos contaram algumas vezes, assim, que é dito que no lugar do Vajrasana, né, o lugar do assento do Buda, existe um vórtice de energia que é o lugar onde ele deveria se iluminar. E a Tserin, filha do Rinpoche, também contou uma coisa interessante, eu acho que é agora o momento da gente falar, que quando o Buda estava ali prestes a sentar e fazer o voto de que ele só se levantaria dali depois de atingir a suprema iluminação, parece que a Bodhi Tree dançava, e com a dança, como se as folhas convidassem o Buda para sentar naquele lugar. Então é um lugar assim muito, muito, muito especial. E fazer esse offering lá era muito emocionante. Bom, vou falar mais um pouquinho aqui. Também parte das nossas oferendas, né, que a gente fazia diariamente, era servir comida para morador de rua, né, para população de rua que no primeiro dia parecia que era só de lá, mas depois ia chegando mais gente, nos últimos dias já quase que não dava mais de tanta gente que vinha, né? Então a gente ia, tinha uma equipe lá que fazia essa comida e a gente distribuía esses pratos e eles, os indianos lá que cozinhavam, colocavam nessas panelas, eu não sei, nesses recipientes, né, um pouco menores para a gente poder aguentar, porque as panelas eram realmente enormes, né, onde eles cozinhavam. E aí a gente chegava lá acho que umas 15 para as 11 horas, saía do templo, depois de ter visto, né, muita coisa linda, de ter feito prostração e recebido bênção dos lamas os mestres, né, dos rinpochês mais especiais. E aí a gente ia, né, para esse lugar, assim, era uma prática muito intensa, né, de ver tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma coisa
que a gente percebe muito durante essa cerimônia, que é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, e a gente vai nesse fluxo, né? E o que surge, a gente faz da melhor maneira possível ali, o que se apresenta. Eu acho que esse é uma grande prática, né? Durante esse tempo, né? Que a gente fica lá. E aí é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Jane, Clara? Todas as práticas, elas têm a sua beleza própria, e trabalhar no offering da comida também é especial, né? É especial que você está se doando ali também, né? Você vê a necessidade que há. E essa intensidade que é a Índia, essa diversidade, né? E Bodh Gaya é simples e é vibrante. Foi muito bom. Bom, uma outra oferenda que acontece durante toda a cerimônia e ao longo do ano todo são essas oferendas de velas, né? Nós tivemos a oportunidade de ir, só o nosso grupo, com a Paula, que estava presente em várias atividades, né? A Paula vai todos os anos, ela é responsável pela contabilidade, né, de toda a cerimônia. E aí, quando dava, ela ia com a gente, participava também das práticas e dos cantos. E aí foi muito tocante, porque a gente leu, né, alguns nomes, a gente cantou o mantra do Buda da Cura, enquanto a gente ia acendendo essas velas. E foi uma experiência muito tocante, muito linda. Alguém quer falar? Jane? Jane, que não está falando nada? Não sei, cadê? Essa foi uma das cerimônias mais tocantes, né? Foi assim, realmente assim, emocionante, né? Quase sem palavras para dizer como foi tocante essa prática aí, que nós íamos recitando o nome das pessoas, né? Tinha uma das pessoas que estavam te dedicando, né? Enquanto acendia as velas e cantava o mantra, né? Muito emocionante, sei. Bom, aí, quer dizer, é tão assim inusitado, que o objetivo maior, lógico, que é rezar, cantar esses mantras pela paz, né, mundial, mas também a distribuição dos livros. E nesse ano, os livros não chegavam, só começamos a distribuir no 5º dia da cerimônia. E aí começamos firme, né, nesse processo. Jane vai falar um pouquinho agora. Junto com a Carla, né? Cadê a Carla? Então, Oi. Cadê a Carla? Estou aqui. Nós nos reuníamos depois do almoço e na parte da tarde nós íamos para um grande local, um estacionamento, né? E é onde estavam armazenados os livros. E Lama Pausang, com a Pema, que organizava que monastério, determinava que monastério ia receber as coleções, né? E nós fazíamos essa distribuição, o Lama e o monge traziam a determinação num papel e nós fazendo a distribuição dos livros. Monastérios, representantes de vários lugares, vários monastérios, né? Nepal, Butão, de vários. E os livros tinham várias coleções. Vocês podem ver a quantidade de livro, né? Então, Kanju, Tanju,
Manjushri Namasangeeta, a coleção Karma Chand Med, muitas coleções. E aí nós, no início, assim, um pouco da idade, mas tudo foi se encaixando e tudo foi se realizando. Foi muito bom participar, né? É interessante, né, que assim, aconteceu uma coisa muito interessante que eu com a Carla acabamos criando uma dupla, né? Porque tinha uma questão da língua, né? Então tinha nepalês com inglês, butanês com inglês, e a gente não dominando muito o inglês. Então nós nos unimos ali para a tarefa e com muita preocupação, né, de acertar, de não ter risco de cometer nenhum erro assim e tal, e fomos juntas. E aí interessante que no segundo dia nós recebemos assim, todos os dias recebia uma folha, né, e fazíamos as divisões, mas eram geralmente light. No segundo dia aconteceu uma coisa muito curiosa que era um monastério último dia. Foi no último dia, o monastério do Nepal, e nós recebemos uma folha que eram 2 folhas normalmente, né? E que era 50 livros de cada coleção. E nós ficamos muito assustados, que a gente voltava lá e falava, mas é isso aqui mesmo? Com medo muito grande de errar, né? Assim, será que vai sair dando livro a mais, né? Voltava lá para o Lobsang, né? Acho que é o Lobsang, que era o menino que ficava distribuindo a folha. Tem certeza que é isso aqui? E falava, e o Lama Pausam pode distribuir. E vamos nós distribuir os livros, né? Os próprios lamas, né, que desse monastério do Nepal, não estavam acreditando quando viram a quantidade de livros que a gente estava distribuindo, né? Assim, foi muito interessante, foi muito desafiador, foi um desafio, uma preocupação, porque tinha toda uma questão assim, lembrou muito o caminho da habilidade, né? Porque tinha atenção, comunicação, foco, né? E toda uma questão de administração e logística daquele quantidade de livros, né? Mas enfim, correu tudo bem, nós terminamos, já estava anoitecendo, né? De vez em quando ficava meio preocupado, chamava a Vanessa, é isso aqui mesmo, né? E tal, era muito livro. Tivemos suporte da equipe, todo mundo trabalhou junto, tinham as equipes. Foi desafiador, mas foi um sucesso, foi bom, foi muito bom. Foi muito interessante, foi realmente um grande desafio, mas foi bem no final, assim, nós estávamos assim com uma mistura de alegria, né, e gratidão por ter conseguido, né, passar por aquela tarde e conseguimos fazer bem, né? Tranquilo, foi muito legal mesmo, foi muito bacana. Aqui mais algumas fotos. Todos os livros, todo mundo trabalhando, Clarinha trabalhando. Aqui um exemplo, eu acho que era do nosso aqui, a Carlinha está aqui, olha, nesse aqui da esquerda, e os monges, quantos monges para ajudar a levar todos os livros, né? Porque era muito livro, né? Então, tinha uma equipe. E a emoção deles, né, Jane? Assim, a emoção de receber aquilo é uma preciosidade. Assim, eles ficam numa emoção, numa gratidão, num orgulho de poder levar aquilo para os seus monastérios, né? Uhum. E eles todos queriam ganhar o livro especial, né? E aí, quando o Lama Pausang não davam, eles voltavam, negociavam, queriam. É toda uma Muito negociação. incrível. Né? Isso, eles negociavam mesmo. Bom, a gente já está em cima da hora aqui, mas vamos finalizando aqui. A gente teve uma procissão com esses banners que tinham ensinamentos do Buda, de Tara, de Avalokitesvara, e foi realizado como uma procissão mesmo, né? 2 vezes eu acho que isso aconteceu. E esses banners foram preparados em Odian e depois enviados, né? Que todos esses livros, tudo são impressos e produzidos na Califórnia e são mandados para a Índia, de navio, né? E junto vieram esses banners, foram montados e teve umas
essa exposição. Vou mostrar um vídeo aqui também para a gente ter uma ideia, né? Acho que deu para ter uma ideia. Era nesse anel também intermediário, que tinha escada, e era bem desafiador aí para eles carregarem, né, esses banners que eram bem pesados. Vou botar de novo aí para E eu lembro Vanessa, acho importante só falar, eu lembro do Lama Pausang, da Pema, falando que essa era uma prática que era uma prática de liberação através da visão. Então, o fato da gente olhar, por menos que a gente entendesse, né? Não é pelo caminho do conceito, mas assim, pela visão, isso já é uma prática, né? Capaz de liberar karmas negativos, etc. Essa é uma imagem também, durante a cerimônia tem 3 desses, não sei nem como dizer isso, desse banner gigante, né? Um do Buda, um de Padmasambhava e um de Tara. E essa foto eu pedi emprestado para o Lama Pausang, que ele que tirou. Eu acho muito linda, que tem esses praticantes que estão lá e que em frente, né, dessa imagem muito linda aqui. A gente está bem em cima da hora, então acho que a gente vai meio andar mais rápido aqui um pouquinho. Esse sino fica num lugar que chama Jardim, né, o Parque de Meditação, que é um lugar muito limpo, muito arrumado, do lado do templo, né? A gente entra pelo templo, e o Rinpoche, há alguns anos, muitos anos, eu não sei exatamente quantos, instalou esse sino que tem um som, né, espetacular, e a gente também teve a oportunidade de dar umas badaladas lá. Muito lindo esse lugar. E também foram instaladas lá há uns 3 anos essas placas com todo esse ensinamento do Prajnaparamita, e esse ano estavam colocando essas rodas de prece manuais também ao redor lá desse parque, desse local. E aqui também é uma imagem desse lado esquerdo, quando a gente entra no templo, tem 3, como se fosse quase umas salinhas assim de prática mesmo, né? Uma dedicada a Tara
e as outras duas eu não tenho certeza, que a gente pode entrar, cabem assim umas 4 pessoas, mais um pouquinho, talvez 5, e aí você pode ir, ficar ali, sentar um pouquinho, meditar. Alguém quer falar alguma coisa? Clara ou Jane? Eu acho que esse lugar foi um lugar especial. Acho que todos nós, em algum momento quando no intervalo, né, entre uma atividade e outra, de vez em quando a gente corria para lá para fazer uma meditação, para rezar, para cantar o mantra. É um lugar que tocou muito, muito bonito. Assim como aquela imagem da Tara que a Clara falou, que ficava ao lado da Bodhi Tree, né? Que era perto desse lugar. Então, foi especialmente interessante. Só isso, nada muito... Isso aqui também é como se fosse não sei se é um lago, que tem do lado, aqui do É um lado... lago, é o lago dos Nagas. E que dizem que antes o Buda estava meditando e uma naga, que é uma super cobra, cobriu ele para ele não pegar chuva e não se distrair. Então, um lugar cheio de bandeira, de prece, pendurado de tudo que é lado, é muito lindo também, muito, muito bonito. E uma outra procissão também que teve, acho que no dia, não sei se foi no último ou no dia anterior. Foi uma... Foi o último dia, foi lindo. Dia. Que teve uma procissão de velas, que é chamado Marmê, até. E a gente foi para o templo tipo umas 5h30, 6 horas. Aí chegamos lá, todo mundo pegou uma vela, e no alto-falante do templo começou a tocar uma música, uma reza, um canto lindo. E aí depois saímos todos e fomos circunambular no anel superior, com milhares de pessoas, todos carregando as velas. Foi uma coisa muito, muito Vanessa, emocionante. e tem uma coisa muito, muito, muito tocante, que as luzes da Barra Bodhi, como estavam iluminadas, as cores, se você puder falar. Vou botar um videozinho bem curto aqui, porque não está muito bom, mas dá para sentir um pouquinho. Então, isso foi um momento muito, muito especial, mais um momento especial assim, da nossa estada e dessa cerimônia. Muito lindo. E aí, esse é o nosso último... Nossa última imagem. Antes de ir embora, a gente agradeceu e dedicou os méritos da nossa viagem, tudo de positivo que aconteceu. Então, também foi um momento bem especial. E abençoado. Lama Pausani que tirou essas fotos, depois mandou. Foi muito lindo, assim, foi muito emocionante também a finalização, né, desse nosso tempo ali. A gente dedicou muitos méritos para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso centro, né, Vanessa? Muito. Isso é uma coisa que o Lama Pausani sempre falava, da gente dedicar tudo o tempo todo, né? Que a gente estava ali numa corrente de méritos. A gente sempre incluía o nosso centro, o nosso sangha, todas as pessoas, e foi muito, muito bom, maravilhoso.
Fico só com vontade de Gente, a compartilhar gente uma já última... passou aqui do tempo, Uhum. então a gente vai meio que ter que finalizar já aqui. Muito bom poder compartilhar isso com vocês. Realmente foi uma experiência muito, muito especial. Muito bom ter ido com esse grupo também. A gente... Bom, semana que vem a gente vai falar também de outras experiências que a gente também teve e foi muito bom. Obrigada aí a todos por terem nos assistido. Obrigada. E espero que vocês venham na semana que vem, que a gente vai continuar aí compartilhando e mostrando para vocês, tá bom?